Expansão Prestação de Serviços comenta a queda na abertura de empresas de terceirização no Brasil. Quando um contrato é cancelado, normalmente esses funcionários que estavam inseridos nesse acordo lá, nessa empresa terceirizada, eles perdem o emprego. Portanto, na crise, onde muitas companhias sofreram com isso, e algumas até mesmo fecharam as portas, encerraram atividades, acabou refletindo diretamente nas empresas de terceirização contratadas. E é sobre este assunto que a gente vai falar agora. Sabe por quê? Porque esse mercado movimenta bagatela, sabe de quanto, meus amigos? 15 bilhões de reais por ano. Mas vamos receber aqui gente que entende muito mais desse assunto do que eu. É o diretor dessa empresa, Expansão, ou é uma ONG, não sei, vou tirar a dúvida com ele agora. Expansão Prestação de Serviços. Senhor Leonardo Silva Leandro, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. A Expansão. Aqui com vocês. Obrigada pela presença. A Expansão é uma empresa de consultoria, é o quê? É uma ONG? A Expansão Prestação de Serviços é uma empresa de terceirização também, desse segmento, né? Que justamente sofreu, né? A gente é uma empresa dedicada nesse segmento. Ah, sim. E aí vocês estão acompanhando toda essa movimentação. Como é que está esse mercado da terceirização? Aqui no Brasil ainda floresce, está meio parado, está em decadência? Como é que está? Então, agora ele está com uma tendência de crescimento novamente. A gente tem grandes eventos para acontecer no Brasil, como a Copa e as Olimpíadas. E o setor de serviço vai ser um setor que vai continuar crescendo em números interessantes. Você falou um dado super interessante e verdadeiro, de movimento de 15 bilhões de reais, mas só para você ter uma ideia, isso representa quase metade do potencial que o mercado tem. Nossa. Então, ou seja, por mais que são 15 bilhões de movimento, a gente podia estar movimentando mais de 30 bilhões. É bastante atrativo. Com certeza isso chama novos entrantes. E os eventos também vão chamar novos entrantes. Mas tem um grande desafio ainda pela frente. Certo. Eu queria, você que é do setor, posso lhe chamar de você, né? Que é do setor, quais são os ramos da atividade, da prestação de serviços que, vamos dizer assim, que mais se adequam a essa terceirização? Bom, a terceirização é uma facilidade que oferece uma facilidade muito ampla, né? Né? Porque as empresas não podem terceirizar praticamente tudo. Elas só não conseguem terceirizar aquilo que é a sua atividade fim. Como, por exemplo, uma padaria não pode terceirizar o padeiro. Mas todos os demais, né, as outras funções podem ser terceirizadas. Então, oferece muita possibilidade para o empresário transferir essa atividade para um especialista. Certo. A ligação não está muito legal, mas está dando para ouvir direitinho aí, Fatinha? Tá? Ô, Neurivan, o que vocês acham? A sua ligação está um pouco falha, assim, está falhando de vez em quando. Mas vamos mais para frente e vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Bom, o senhor falou você falou que pode se terceirizar quase tudo. E se pode se terceirizar quase tudo, por que é que nós temos só a metade desse potencial explorado, o senhor Leonardo? Essa é uma excelente pergunta. O que acontece no Brasil é que o empresário brasileiro ainda não conhece os benefícios da terceirização. Existe uma parte que não conhece a terceirização, existe uma parte que, infelizmente, teve uma péssima experiência com a terceirização. Então, assim, nosso trabalho tem que ser um trabalho de ensinar, inclusive. Muitas vezes chegam para nós orçamentos de pessoas e eles solicitando serviço, solicitando mão de obra, mas eles não entendem ainda muito bem qual é essa relação, quais são as responsabilidades. Se imagina que uma terceirização vai trazer muita economia para a empresa e, na realidade, isso não é uma verdade absoluta. Nem sempre a terceirização traz economia financeira perceptível. Ela traz sim uma economia porque você deixa de alocar recurso que administra esse contrato para o especialista, mas economia financeira normalmente você não tem. Então, por causa disso, as pessoas acabam também
protelando, não aderindo a esse formato. Mas é um formato muito de muita capacidade, é um formato que oferece muita tranquilidade para as empresas. Então, deveria sim haver uma mobilização maior dos nossos empresários brasileiros para mudar para isso. Quando a gente fala em terceirização, a gente lembra logo do setor de higiene e limpeza das empresas, né? Eu acho que é o setor pioneiro aí nessa história de terceirização, pelo menos para nós aqui no Brasil, não? Com certeza. É o setor que mais emprega, é o setor que mais a gente está familiarizado, né? Portaria, limpeza e recepção são os três, vamos falar assim, os top 3 da terceirização. Os que vigilância também, né? Vigilância também. Vigilância armada ou desarmada são os serviços que você mais encontra em empresas terceirizando. Mas aí, hoje é possível ter... Você falou quase tudo. E eu vi aqui também no release de vocês que São Paulo é a cidade da terceirização. Do sudoeste, das regiões brasileiras, é onde tem a maior concentração de terceirizações, exatamente porque é o gigante, né, que tem aí o maior número é o estado que tem, eu imagino, o maior número de empresas operantes no país, não? Seria por isso? Com certeza. Aqui tem a maior quantidade também de empresas de terceirização. Aqui você encontra também as maiores empresas do país, nacionais e multinacionais, o que acaba importando também essa cultura da terceirização, o outsourcing, como se diz lá fora, né? Mas o grande mercado brasileiro ainda está no Sudeste. São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda estão mais fortes com relação ao resto do país. Nos demais localidades, os grandes clientes, basicamente, são setores públicos, né? Os setores públicos que utilizam muito esse tipo de serviço. Leonardo, eu vou dar aqui um exemplo bem prático. Por exemplo, eu tenho uma empresa, isso é tudo fictício, né? Suponhamos, eu tenho uma empresa que usa muito digitação e eu quero terceirizar o setor de digitação da minha empresa. O que é que eu tenho que fazer para terceirizar fazer essa terceirização com segurança? Bom, existem alguns passos que você precisa seguir. O primeiro deles é fazer uma pesquisa no mercado, encontrar 3 ou 4 empresas sólidas que oferecem esse tipo de serviço, pedir, claro, um orçamento, fazer uma concorrência entre elas, mas antes de contratar, precisa solicitar e checar a condição dessa empresa. Se ela é uma empresa que está cadastrada nos órgãos competentes que regulam, se ela é uma empresa que segue a sua convenção coletiva, se os funcionários são registrados e todos os seus encargos e benefícios têm sido recolhidos regularmente, e estabelecer um contrato muito claro de expectativas, né, para que não tenha frustração lá na frente. Mas essa checagem, se possível também checar com os clientes desta empresa, como que é a administração, como que vem, se o funcionário recebe treinamento, se ele vem preparado, se ele tem um uniforme. Esse tipo de coisa é um hábito que o brasileiro não tem muito, né? Fazer pesquisa antes de contratar. Mas precisa ser adquirido, porque você pode estar contratando e entrando num risco muito grande. Certo. Esses cuidados que a gente deve ter ao contratar qualquer serviço, seria então isso, né? Não é, Leonardo? Com certeza, com certeza. Agora, no caso da pessoa que vai começar, ela tem que começar por onde, Leonardo? Olha, a pessoa que vai começar, o empresário, você disse? Que vai começar, que quer colocar uma empresa de terceirização no mercado. Ela tem que ela tem que seguir os mesmos passos de qualquer outra empresa? Sem dúvida nenhuma. Como qualquer empreendedor, né, o empreendedor não pode se aventurar num mercado que ele não conhece. Ele primeiro precisa se envolver no mercado, conhecer, pesquisar, ver o tamanho dele, encontrar os concorrentes, encontrar quais são as fortalezas que seus concorrentes têm, para depois definir bem o seu plano de negócio, qual o seu plano estratégico, sua estratégia de marketing, a sua estratégia operacional para poder entrar nesse mercado. É um mercado que é bastante atrativo porque movimenta muito dinheiro, é um mercado que
oferece uma lucratividade interessante, mas ele também é cruel, né? Quando você não oferece um trabalho, um serviço de qualidade, você presta serviço para aquele local apenas uma vez. E ninguém sobrevive prestando serviço só uma vez. Então você precisa muito pesquisar o mercado, precisa estar atento com as tecnologias, as ferramentas, é um mercado dinâmico na questão química também, sempre está entrando produto novo, equipamento novo que facilita o trabalho, e você precisa estar conhecendo para poder oferecer não só qualidade, mas principalmente uma facilidade de execução por seu funcionário, porque hoje não existe mais aquele caso do funcionário ficar de joelho no chão se matando para tirar uma mancha. Você tem produto e equipamento para isso, né? E isso facilita e agiliza o trabalho também. Tá certo, então. A terceirização já teve um pico aqui no Brasil, aí teve uma quedinha, agora você disse que está reavivando o mercado, é isso? Com certeza, e vai reavivar mais ainda. O Brasil, embora esse 2012 é um ano que vai oferecer um pouco de desafio ali em função dos acontecimentos na Europa, sim, mas eu acredito fortemente que o setor de serviços, de comércio, ainda não vai sofrer tanto esse impacto. Porque nós temos grandes eventos anunciados e o Brasil não vai parar. A Copa está chegando, as Olimpíadas estão chegando, os grandes contratos com certeza ficarão com as grandes empresas, mas vai sobrar para todo mundo. As pessoas precisam estar preparadas para poder atender essa demanda. Tá bom. Eu quero agradecer, então, ao Leonardo Silva Leandro, nos explicando aí como é que está esse setor da terceirização aqui no Brasil. Ele é o diretor da Expansão Prestação de Serviços. Leonardo, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tarde Nacional. Obrigado a você, Jane. Um abraço a todos. Um abraço.